Oi, tudo bem? Eu sou a Gabi. Esse vai ser um vídeo um pouquinho diferente do primeiro vídeo que eu fiz, mas é um assunto que eu tenho propriedade para falar. E não é porque eu sou um exemplo neste assunto, muito pelo contrário. É porque eu não quero que vocês passem por tudo que eu passei, que vocês sofram o tanto que eu sofri, até colocar essa coisa na minha cabeça. Então hoje a gente vai falar sobre autoestima. E se você acha que autoestima é só, nossa, como eu me acho bonita, como eu me acho maravilhosa, não é sobre isso, tá? Não é só sobre isso, porque isso acaba sendo um dos pontos, querendo ou não, mas é o que a gente menos vai focar hoje, tá? Eu sempre, desde pequena, eu sempre me diminuí. Eu sempre dizia pra mim mesma o quanto eu era burra, mesmo que eu fizesse de tudo pra ser inteligente, mesmo que eu tivesse detalhes, coisas palpáveis, eu continuava dizendo que eu era burra. Eu ganhei uma feira, outra feira eu tirei lugar de destaque, então eu me dediquei muito pra aquilo, pra fazer um projeto bom que eu sentisse que ajudava a sociedade. Eu fiz isso, eu consegui ganhar o primeiro lugar e mesmo assim eu não conseguia me sentir inteligente. Eu não me sentia merecedora daquilo, eu achava que eu não tinha me dedicado o suficiente, que eu não tinha sido boa o suficiente, que eu não tinha falado bem o suficiente, que eu não tinha desenvolvido bem o suficiente. Mesmo que as outras pessoas dissessem pra mim que, nossa, seu trabalho está muito bom. Não importava o que os outros falavam pra mim, porque eu mesma me dizia que eu não era aquilo, que eu não era merecedora daquilo, que eu não era inteligente. Então, independente dos outros acreditarem ou não, o pior é que eu não acreditava em mim. O pior é que eu duvidava de mim e eu me diminuía a cada oportunidade que eu tinha. E eu achava que isso era normal, porque eu achava que era feio você ser alguém com uma alta autoestima, né? Com uma pessoa que se sente bem consigo mesmo. Eu achava que isso era uma coisa ruim. Você tem que se amar, você tem que acreditar que você merece. E afinal de contas, será que você já não sofreu o suficiente? Você não acha que já tá, tipo, já deu de ficar nessa posição? Você não acha que já tá na hora de você seguir, de você crescer, de você ver os pontos positivos que você traz, de você ver o quão inteligente você é? Tá, vamos lá. Vamos ver. Eu me achava feia, eu me achava tudo que vocês imaginarem, tá? Mas então, o que eu tinha que ter feito naquela época? Coisa que eu percebo hoje, tá? Esses pensamentos, eles não sumiram. Sempre que, tipo, eu faço alguma coisa, como por exemplo, eu fiz o primeiro vídeo do YouTube e deu problema com o áudio, porque eu coloquei esse microfone aqui na minha roupa e o áudio ficou bem ruim nesses momentos que eu tava usando o microfone. E eu me questionei se eu realmente ia postar aquilo, porque tinha ficado uma merda. Pelo menos aquela parte, eu gostei do meu vídeo, que é uma coisa muito incrível isso ter acontecido, mas foi uma coisa que eu conquistei. Eu me dediquei para aquilo e depois eu vi, tá, pra quem fez um primeiro vídeo, pra quem nunca tinha feito isso, pra quem odiava fazer qualquer tipo de edição, o meu vídeo está bom. E todo mundo fala que na primeira vez tu vai errar, o primeiro vídeo que vai ter aqui, o vídeo vai ser ruim. Eu sabia disso, mas mesmo assim eu achava que ele estava ruim demais, ou não estava bom o suficiente. Mas o ponto é que no primeiro momento eu acreditava tão pouco em mim mesma, me achava tão insuficiente, que quando algumas crianças, por pura maldade, começaram a dizer que eu era burra porque eu tinha ido mal em uma prova, eu acreditava tão pouco, mas tão pouco em mim mesma, que eu nunca parei para questionar se aquilo era verdade. Eu apenas tomei aquilo como uma verdade. Se eles estavam dizendo que eu era burra, se mais de uma criança, várias, estavam dizendo que eu era burra, então deveria ser porque eu realmente era. E se você precisa saber que se você tiver uma autoestima de ferro, não precisa nem até ser de ferro, tá? Mas se você tiver autoestima o suficiente pra olhar pra cara dessas pessoas e dizer pra elas, eu sei que eu não sou burra, eu sei que eu sou inteligente. Tudo bem, eu era uma criança, eu não sabia como essas coisas funcionavam, mas foi uma coisa que eu fui alimentando por tanto tempo que até mesmo hoje em dia eu tenho resquícios.
de coisas que eu pensava. Eu tenho aquela voz que vem na minha cabeça e que me diz que, nossa, mas isso não está bom o suficiente. Até tem essa questão realmente do primeiro vídeo do YouTube, talvez esse daqui também dê problema com o microfone, eu não sei, eu espero que não, mas eu vou postar mesmo assim, porque é um sinal de rebeldia comigo mesma. É pra mostrar que eu vou continuar fazendo independente do que aconteça. Então, nessa conversa eu queria te perguntar o que você tem dito pra você mesmo. Você tem acreditado em você? Você acha que você é capaz de fazer as coisas? Se você não acha que é capaz, o que foi que te fez começar a pensar dessa maneira? O que você tem feito para deixar de se ver dessa maneira? Exemplo, vamos de novo para essa coisa de ser burra. Que palavra horrorosa. O que você tem feito para não se achar burra? Você tem lido livros? Você tem visto vídeos no YouTube que te ajudam a ser uma pessoa melhor? Você tem cuidado de si mesma? Você tem pelo menos tentado agradecer quem você é por você estar inteiro? O que você tem valorizado em você? O que você tem feito para isso ser verdade ou para não ser? Exemplo, se você tá com baixa autoestima dessa mesmo física, está se achando feia, tá cheio de acne. Já tive muito também, tá? Então estou falando por experiência. Se você tá com muita acne, o que você está fazendo para resolver este problema? Ou o que você está fazendo para piorar este problema? Você tem se alimentado direito? Você tem bebido água? Você tem dormido o suficiente? Tem feito limpeza de pele? Então, para tudo que você se diminui, você primeiro para e pergunta: por que eu estou dizendo isso? O que me fez acreditar nisso? De onde veio esse pensamento? Ele é verdade ou ele não é? Se ele for verdade, o que eu vou fazer para mudar essa percepção sobre mim mesmo? Se você acha que essas unhas estão sempre feias, que você está com essa imagem feia, experimenta fazer algumas coisas para tentar se sentir melhor. Toma um banho relaxante, passa hidratante, pente o seu cabelo, agradece por ter o seu cabelo. Faz isso para cada mínima coisa que você se diminui. Cada coisa, por mínima que seja, se questione: isso é verdade? Então, se você tem reclamado que nada de bom acontece na minha vida, o trabalho que eu quero não chega pra mim, eu não consigo pagar minhas contas, eu não consigo não sei o que lá. Você já parou pra pensar se adianta você ficar pedindo pro universo, ficar pedindo pra Deus ou no que você acredita pra receber uma coisa muito boa, sendo que nem mesmo você acredita que você é merecedor de receber uma coisa tão boa quanto aquela? Você acha realmente que se nem você acredita em si mesmo, acredita que você é digno de receber aquela coisa boa, você acredita que o universo vai te dar isso? Você realmente acredita? Não, né? Então, comece a pensar um pouquinho diferente, começa agradecendo ao invés de reclamar. Começa tentando acreditar em você, fazendo coisas para que seja possível acreditar em você. Exemplo, se você é aquela pessoa que diz: semana que vem eu começo uma academia, semana que vem eu começo a fazer uma dieta. Por que semana que vem? Começa agora. E também outro ponto, se você for sempre deixar para fazer aquilo na próxima semana, você nunca vai fazer. Não adianta você dizer que você vai na academia, depois você não vai, você não faz aquilo que você disse pra si mesma que você ia fazer. Como que você vai conseguir acreditar em você? Quando alguém te fala alguma coisa, fala que vai fazer alguma coisa por você, tipo, vou te levar pra jantar, vou te levar pra ir pra tal lugar, e ela não te leva, você consequentemente vai deixando de acreditar na palavra dessa pessoa. E o mesmo acontece contigo. Então, se for pra ti falar alguma coisa que você não vai fazer, não fala, porque daí você não vai deixar de acreditar em você. E não ache que se você quiser começar a academia, você vai ter que esperar aquela vontade chegar, tá? Ela não vai chegar. Inclusive, você vai ter que ir muitas vezes sem você querer ir. Grande maioria das vezes.
Até quem já assistiu Comer, Rezar e Amar, inclusive se você não assistiu, te indico a assistir, esse filme é muito bom. Eles contam uma piada italiana, onde basicamente um homem ia na igreja todo santo dia, se ajoelhava para a imagem de um santo e pedia: Deus, por favor, por favor, por favor, me permita ganhar na loteria. E ele foi lá durante dias, por meses, e ele sempre pedia a mesma coisa, até que um belo dia a estátua se cansou, olhou para ele, indignada, e disse: Meu filho, por favor, por favor, por favor, compre um bilhete. Então, você tem comprado o bilhete para acreditar em si mesmo? Se tem comprado o bilhete, por que você continua não acreditando? E se não tem comprado o bilhete, começa a procurar por ele. Compre o bilhete, faz um teste. Começa a pensar diferente agora e você vai ver que você vai continuar. Mesmo que você já esteja nesse trabalho de pensar mais positivo, de acreditar em si mesmo, ainda vão aparecer resquícios de quando você não acreditava. Afinal, passou a vida inteira não acreditando em si mesmo. Então é normal que você tenha os resquícios de uma vida inteira não acreditando em si mesmo. Mas aprenda a identificar esses sinais e a dizer para eles quando eles estão errados. Se não for você que for dizer isso, ninguém vai poder dizer por você, entendeu? E você pode ver padrões como esse pelo corpo também. Se você já usou aparelho, você sabe, ou pelo menos deveria saber, que você precisa usar contenção pro resto da sua vida, porque senão seus dentes vão voltar pro lugar onde eles acham que eles pertencem. Porque se você parar pra pensar, você talvez tenha passado mais tempo com seus dentes tortos do que com eles retos. Então você precisa manter a contenção ali para que esses dentes se mantenham no lugar onde eles têm que estar. Porque senão eles vão ter memória de onde eles ficavam e eles vão ir em busca de voltar para esse lugar. E isso não é só sobre dentes. Então eu faço esse apelo para que você comece a olhar para si mesmo com mais carinho, ou pelo menos se questione a respeito do motivo pelo qual você está se sentindo assim, do que você pode fazer para deixar de se sentir assim, ou se quando vê você não está só se diminuindo sem motivo algum, porque isso é muito cruel. Isso é uma coisa que você não pode fazer nem com os outros, quem dirá consigo mesmo. Você vai passar a vida inteira estando ao lado de você mesmo. Você é a única pessoa que vai estar com você do início ao fim, literalmente. Então, por que não tornar a sua cabeça um lugar um pouco mais confortável? Um lugar que seja mais um refúgio do que um lugar de julgamento? Dá uma olhada no que você tem falado de você mesmo, no que você tem pensado, no que você tem feito. Analisa o que você acha que você precisa fazer. O autoconhecimento te faz parar, ou pelo menos diminuir muito o quanto você duvida de si mesmo. Busca fazer terapia se você não fez ainda. Busca uma terapia cognitivo-comportamental. Busca ler livros sobre autoconhecimento. Busca ir atrás das coisas que você tem como lei, das coisas que você acredita que são verdade. Onde nasceram os pensamentos que te levaram a ser quem você é hoje? Esses pensamentos são positivos? São negativos? Será que não está na hora de mudar eles, de evoluir eles assim como você evoluiu ao longo de todo esse tempo? Está na hora de colocar os seus pensamentos, as suas emoções de uma forma não tão cruel. Pensa nisso. E coloca depois, se você se sentir confortável, aqui nos comentários, o tipo de coisa que você falava pra você mesmo, se você também era tão cruel, o que você tem feito pra te ajudar. Se você acha que esse vídeo vai ser importante pra alguém ou pode ajudar alguém, compartilha com ele. Deixa já seu likezinho e eu espero realmente que vocês levem essa mensagem de coração e que busquem pensar a respeito de como vocês se enxergam. E vocês vão ver que quando vocês passarem a se enxergar com um pouco mais de amor, de carinho, as coisas vão fluir muito melhores. As coisas vão vir com mais facilidade até você e você também vai acreditar que você é merecedor e não vai negar uma oportunidade maravilhosa só porque você acha que você não é bom o suficiente. Deixa as coisas boas virem até você. Mas primeiro, você tem que acreditar que você é merecedor delas. E só aí elas vão começar a aparecer. E eu desejo que quando elas aparecerem, você tenha
consciência o suficiente para saber que você tá pronto. Para saber que pronto a gente fica durante o caminho também. Se aparecer, quando aparecer essa oportunidade, eu quero que você consiga pensar que você merece aquilo. Porque era aquilo que ardia no seu coração, era aquilo que você queria. Então, quando ele aparecer, agradeça e aceite. Obrigada e tchau, tchau.